Fala galera, hoje é dia de Reino do Amanhã. É uma história da DC, escrita por Mark Waid e desenhada por Alex Ross no ano de 1996. Com o passar dos anos e conforme os super-heróis mais antigos iam se aposentando, surgiu uma nova geração de super-humanos que se diziam os salvadores do mundo. Mas essa nova geração não manteve os mesmos valores dos seus predecessores. E talvez o verdadeiro significado de heroísmo deve ressurgir para levar o mundo ao Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é uma história do selo Elseworlds da DC. Ou seja, se trata de um universo alternativo que não afeta em nada, nesse momento, a linha do tempo tradicional da editora. É uma história clássica que se passa num possível futuro dos super-heróis, onde alguns se aposentaram e outros vivem num novo status. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Houve fogo misturado com sangue. Caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e em seguida se ouviu um anjo. A história começa com essa passagem da Bíblia, mais precisamente do livro da Revelação, ou seja, do Apocalipse. O pastor Norman Mackay lê a passagem para um velho amigo, um idoso Wesley Dodds, alguém que no passado já foi conhecido como o herói Sandman da Sociedade da Justiça. Wesley vive agora num hospital, onde diz a Norman que começou a ter visões relacionadas a esse livro, ao Apocalipse. Wesley tenta contar tudo a Norman sobre o que vê, mas o pastor não acredita. Wesley passa a se exaltar, pedindo para que Norman leia a Bíblia. As suas visões estão lá. E antes que o pastor pudesse terminar a conversa, Wesley Dodds morre. Depois do funeral, Norman anda pela cidade refletindo sobre Wesley, sobre como o mundo mudou desde que o seu amigo foi um herói. Passando pela geração onde a Liga da Justiça eram os defensores da Terra, que agora são só lembrados e referenciados em restaurantes temáticos como o Planet Krypton, por exemplo. Porque agora o planeta vive na mão de uma nova geração dos chamados super-heróis. Na verdade, esses jovens não seguiram a moral dos seus predecessores. Novos super-humanos usam os seus poderes sem se preocupar com consequências, com inocentes no meio do caminho. Eles não se importam nem mesmo em salvar as pessoas, na verdade. Às vezes só lutam entre si para mostrar quem é o mais poderoso. E a humanidade é pega no meio dessa irresponsabilidade dos seus próprios salvadores. Mas as coisas mudam até o grande evento no Kansas. Um evento desastroso que teve fogo misturado com sangue. Durante um dos sermões do pastor Norman Mackay, ele não consegue continuar. A sua fé foi abalada. Ele agora anda tendo as visões que Wesley Dodds tinha sobre um apocalipse causado pelos super-humanos. E nessa reflexão, o espectro surge na frente de Norman Mackay. O espectro procurava por um velho companheiro, Wesley Dodds. Mas o antigo Sandman morreu e levou as suas visões com ele. Mas Norman passou a tê-las, e o espectro, um ser que vem perdendo a sua total humanidade com o passar do tempo, precisa de um humano para que o guie, para que seja a sua moral. E isso poderia ser decisivo para o futuro da humanidade. Norman pode servir como âncora para o espectro, e ele, esse espírito da vingança, vai ser o guia de Norman nesse novo mundo. Um dia existiram salvadores na Terra, mas eles já não existem mais. Então o espectro leva Norman, numa forma espiritual, até o maior deles. No que parece ser Smallville, os dois encontram um aposentado Superman. O Homem de Aço já não usa mais o seu nome humano de Clark Kent. Ele é só um velho fazendeiro agora nas terras da sua família humana, há 10 anos longe da humanidade.
O Superman vive num exílio autoimposto, mas às vezes alguém vem visitá-lo. Era a Mulher Maravilha. Dessa vez, ela estava ali na fazenda tentando convencer o antigo herói de que o mundo precisa dele. Por mais que ele tenha perdido tanto como seus pais e Lois Lane, o mundo ainda precisa do seu maior símbolo de esperança. Mas o Superman não tem mais interesse nisso. Só que dessa vez, as coisas eram diferentes. Aquele lugar onde o Superman passava os seus dias não era Smallville na verdade, e sim uma simulação da antiga fazenda Kent feita na Fortaleza da Solidão. E ali, quando a Mulher Maravilha altera esse holograma, ela pede para que o Homem de Aço pelo menos veja as notícias sobre o que aconteceu no Kansas. O maior símbolo dessa nova geração de super seres era Magog, o responsável pela aposentadoria do Superman. E liderados por ele, o seu grupo chamado Batalhão da Justiça atacou de forma inesperada e violenta um amedrontado parasita. O antigo vilão suplicou para que o deixassem em paz, mas Magog era violento e ordenou o ataque. Nessa luta, o Capitão Átomo foi atingido e teve o seu corpo quebrado. Com isso, ele passou a ficar instável e a reagir sem controle. Assim, o Capitão Átomo explodiu numa gigantesca bomba nuclear de pura radiação. Essa explosão matou 1 milhão de pessoas imediatamente e varreu centenas de quilômetros por todo o estado do Kansas, transformando toda uma gigantesca área, incluindo partes dos estados de Nebraska, Iowa e Missouri, num enorme deserto radioativo. Além das mortes instantâneas, o solo e os animais da região foram afetados pela radiação, e isso afetaria grande parte da produção agrária do país, afetando toda a economia mundial. Magog e o Homem Metálico foram os únicos sobreviventes e estão desaparecidos. Mas independente disso, a irresponsabilidade dessa nova geração de heróis pode ser a causa do fim da humanidade como conhecemos. A Mulher Maravilha apela para que o Superman volte à ativa e faça algo. A sua geração sempre o seguiu, e se ele voltar, os outros o seguirão. Mas o Homem de Aço se recusa. Ele não pode mais voltar. Norman McKay questiona o Espectro sobre quem são esses outros que a Mulher Maravilha se referiu, e o espírito da vingança lhe mostra. Muitos antigos heróis se aposentaram seguindo os passos do Superman depois que ele não podia mais se ver como uma figura de inspiração. Muitos continuam na ativa, de forma mais discreta. O Flash, o Wally West, se tornou praticamente uma força da natureza, se fundindo com a força da aceleração. E agora, praticamente ele não é mais visto, mas vive em todo lugar, sempre em constante movimento. O Gavião Negro se tornou literalmente um Homem-Gavião e é o guardião da natureza no planeta. O Lanterna Verde é Alan Scott, que criou uma fortaleza esmeralda em órbita da Terra, monitorando e esperando ameaças extraterrestres que nunca surgiram. Os outros nunca mais foram vistos. São considerados deuses do passado e deixaram a humanidade à sua própria sorte. Mas tem um deles que nunca se foi. Um humano. E esse era o Batman. A sua identidade foi revelada faz tempo, então ele não se esconde mais como Bruce Wayne. Ele é somente o Batman. E Gotham é sua. O Batman tem robôs morcegos que patrulham toda Gotham e a mantém sob controle. Depois dessas visões, o Espectro leva Norman McKay para Metrópolis, onde eles veem alguns dos heróis modernos lutando entre si numa ponte suspensa em cima de um bonde cheio de inocentes. E com essa irresponsabilidade, o cabo é cortado. A humanidade precisava de esperança agora mais do que nunca. E quase como uma figura divina, o Superman aparece. Salvando as pessoas e contendo aqueles super-humanos adolescentes, a esperança estava de volta. Todos se emocionam ao ver o Superman salvando o dia mais uma vez. Mas Norman continua tendo as suas visões e percebe que isso
era apenas o começo do fim do mundo. Pouco tempo depois, Norman Mackay tem visões sobre 7 anjos banhados por fogo. Então, quando o espectro o leva até a Estátua da Liberdade, ele entende a mensagem. Ali, o Americommando, um novo super-humano extremista, atira contra imigrantes e vindos dos céus surgem os 7. Lanterna Verde, Flash, Poderosa, Gavião Negro, Ray e Mulher Maravilha são liderados pelo Superman. A Liga da Justiça estava de volta para lidar não apenas com esse problema isolado, mas para acabar com a loucura que se tornou o mundo. Dick Grayson é o Red Robin e se junta à equipe do Superman. E depois de acabar com a batalha na Ilha da Liberdade, agora eles se dirigem até a ONU. Ali, um anúncio precisa ser dado. E quando o Superman fala, todos escutam. Quase numa figura divina, o Superman diz que eles se afastaram por um tempo, e esse foi o erro. Na ausência dos heróis, uma nova geração de falsos ídolos surgiu. Mas agora eles estavam de volta trazendo o significado de verdade e justiça, e prontos para consertar o que estava de errado. Agora ninguém iria agir sem a permissão deles, nem mesmo o Magog. Os antigos heróis estavam de volta, e isso mexe com todo o mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, por exemplo, não tem certeza dos meios do Superman para conseguir atingir os seus objetivos. A humanidade tem medo do que pode acontecer. O Superman vai até o Batman, velho e com o corpo todo quebrado, precisando de um exoesqueleto para se manter de pé, mas mesmo assim na ativa. Só que ele não vai atender ao pedido do Homem de Aço de voltar ao grupo, de se unir à Liga da Justiça mais uma vez. O Batman se manteve porque os problemas sempre estiveram ali. Ele não sumiu por causa de alguém como o Superman fez por causa de Magog. Os humanos queriam que os seus heróis fossem mais fortes e impiedosos, e por isso agora as chaves do reino da Terra estão nas mãos dos meta-humanos. Para consertar isso, o Batman tem o seu próprio jeito, com aliados humanos para isso. Ele não vai voltar a se sentar do lado de deuses dessa vez. Então, quando Superman vai embora, os seus aliados se revelam. Eram os antigos Arqueiro Verde, Canário Negro e Besouro Azul. E eles têm um plano. O Batman e o Superman já foram amigos, mas grandes mentes nem sempre pensam iguais. Um era a maior representação da ambição e coragem humana. O outro era o ápice do poder extraterrestre. Mas mesmo sem o Batman, o Superman e a Liga da Justiça avançam com o seu objetivo, negociando com os super-humanos que estão dispostos a se juntar à causa e usando a força sobre aqueles que se opõem a ela. Mas existia alguém que tramava contra eles. Era Lex Luthor. Lex juntou algumas pessoas já aposentadas da sua antiga vida, como Vandal Savage, Mulher Gato, Charada, Cobra, Rei Royal Flush e Ibn al-Sufax, o filho do Batman e de Talia al Ghul. Eles fazem parte da Frente de Libertação da Humanidade, um grupo que Lex criou com a intenção de usar a batalha entre a Liga da Justiça do Superman e dos novos super-humanos para seus próprios benefícios, mas dizendo que é tudo por um bem maior. O problema, na verdade, é que Lex tem mais alguém na sua equipe, alguém que estava sob o seu controle. Era um mais velho Billy Batson, o ainda chamado na época Capitão Marvel, ou agora Shazam. Mais tarde, numa festa clandestina para super-humanos, o Superman aparece com um ultimato. Ou eles se unem à Liga da Justiça espontaneamente, seguindo as regras de como realmente ser um herói, ou quem se recusar será enquadrado. E com essa mensagem, ele se vai. Vários ali consideram a oferta do Homem de Aço, mas Oliver Queen, o antigo Arqueiro Verde, surge com outra oferta, uma um pouco mais democrática.
Na Fortaleza Esmeralda do Lanterna Verde no espaço, o Superman faz a nova sede da Liga, juntando vários novos e antigos super-humanos. E juntos, eles vão poder salvar a Terra. Só que pelo mundo, vários outros escolhem se voltar contra a Liga, em vez de se unir a ela. Nem mesmo o antigo Aquaman pensa em se aliar a eles. Arthur agora é o rei total dos mares, e ele tem uma porcentagem muito maior com o que se preocupar, em vez de ter que lidar com o conflito dos seres da superfície. Inclusive, ele comenta para a Mulher Maravilha que ele tem uma coroa para manter ainda, e ela deveria entender isso. Mas ali, na frente do Superman, ela revela que não é mais a rainha de Themyscira. Ela foi expulsa da Ilha Paraíso porque a sua missão era de ser a embaixadora da paz no mundo dos homens. E pelo status atual do mundo, percebe-se que ela falhou nessa missão. De volta na Fortaleza Esmeralda, o Superman e a Mulher Maravilha debatem sobre esse assunto, mas são interrompidos por Donna Troy dizendo que Magog foi encontrado. Ele nunca tinha saído do Kansas depois do desastre. Magog está tentando inutilmente reconstruir o que foi devastado, quando Superman surge e o confronta. Acontece que Magog diz que a culpa de tudo isso é do próprio Superman. Tudo começou quando o Coringa atacou Metrópolis, invadiu o planeta diário e causou um massacre. 92 homens foram mortos e uma mulher, Lois Lane. O Coringa foi levado preso e todos sabiam que ele não duraria muito tempo até fugir e causar mais mortes. Então, cansado disso, Magog, que tinha surgido há pouco tempo, aparece e com uma explosão de energia mata o palhaço do crime. Por causa disso, o Superman levou Magog ao tribunal pelas suas ações, mas Magog foi absolvido. As suas ações foram consideradas justificáveis. As pessoas de Metrópolis ficaram do lado de Magog. Elas estavam cansadas dos heróis bonzinhos, do Superman como um símbolo ultrapassado para essa nova sociedade cada vez mais violenta. Os heróis deveriam agir da mesma forma. E quando o Homem de Aço percebeu isso, ele simplesmente abandonou a humanidade e nunca mais foi visto. Até agora, até a sua segunda vinda. Magog era o tipo de herói que as pessoas queriam. Ele era o novo Homem do Amanhã. Essa devastação era o que Magog representava. Então o Superman diz que ele deve estar orgulhoso então. Isso irrita Magog, que ataca com uma rajada de energia. Mas isso não abala o Superman. Era Magog quem estava abalado. Ele não queria ser o Homem do Amanhã. Ele não deveria ser exemplo de nada. Mas ele foi escolhido porque o mundo mudou e o Superman não mudou com ele. As pessoas escolheram o que matava em vez do que não matava. E agora estão todos mortos. 1 milhão de fantasmas que assombram os sonhos de Magog agora. E assim ele se ajoelha e pede para que o Superman acabe com isso de uma vez por todas. O Superman percebe tudo que a sua desistência da humanidade causou. E percebe que eles estão em guerra. E os heróis precisam lidar com isso agora. Primeiro, ele vai até Orion, que matou seu pai Darkseid e assumiu seu lugar como o temível governante de Apokolips, um lugar que conhece bem a guerra. Mas Orion se recusa a ajudar, porque assim como ele tem poder para mudar o mundo, ele tem poder para destruí-lo. Por isso, ele não deveria afetá-lo. Assim como, por exemplo, ele nunca afetou Apokolips depois da morte do seu pai. O que o Superman precisava era acabar com o medo e as amarras tirânicas no seu planeta. E essa ajuda ele encontraria em Nova Gênese, onde o Pai Celestial agora é Scott Free, o Senhor Milagre. Com a sua tecnologia então, o Superman começa uma mudança na Terra. A construção do que ele chama de Fortaleza da Justiça, que na verdade era uma super prisão nomeada de Gulag.
Enquanto isso, o Batman, ao lado dos seus 3 aliados, tem desconfiança nas atitudes do Superman. Ele quer lutar pelo bem da humanidade. E então, pelas circunstâncias, o Homem-Morcego faz uma aliança com Lex Luthor. As visões de Norman McKay continuam, e agora são com raios. Independente disso, o Espectro continua levando ele pelos acontecimentos recentes, como por exemplo, a finalização do Gulag. A superprisão feita com tecnologia à prova de fuga do Sr. Milagre foi criada no centro da devastação no Kansas, depois que a radiação foi neutralizada pelos antigos heróis. O problema é que em 2 semanas a prisão estava superlotada. Dentro do local, hologramas do Superman tentam educar os prisioneiros sobre o uso adequado dos seus poderes. Mas muitos, como o super-humano Von Bach, se recusam a seguir ordens de alguém que segue atitudes do passado. Os ânimos dentro da superprisão aumentavam cada vez mais. Aquilo parecia uma panela de pressão prestes a explodir, e quem comemorava isso era Lex Luthor. Norman McKay pergunta ao Espectro qual é o papel de Billy Batson nisso tudo. E então o espírito lhe mostra a quintessência. 5 seres que definem o poder cósmico. Os integrantes são entidades extremamente poderosas como Zeus, Isaiah, o antigo pai celestial, Gantet dos Guardiões do Universo de Oa, o Vingador Fantasma e o Mago Shazam, de quem veio os poderes de Billy. Mas nem ele sabe qual o papel do garoto nisso tudo. Acontece que Lex vem submetendo Billy a torturas, o fazendo ver imagens do que os super-humanos poderiam fazer com ele e com os seus amigos e família. Enquanto usa vermes criados com a tecnologia do falecido Dr. Sivana, baseada no Sr. Cérebro. E assim ele faz lavagem na mente do garoto, o mantendo como seu servo há anos. Depois disso, Lex encontra o Batman, que vem criando uma equipe de robôs morcegos para dar apoio à frente da libertação da humanidade. Mas ele comenta que, mesmo assim, não possuem poder o suficiente para enfrentar o Superman e o seu exército de meta-humanos. Só que eles têm o apoio da juventude, os filhos e filhas de muitos antigos heróis da Liga da Justiça. Muitos dos que foram recrutados por Oliver Queen, e eles usam o nome agora de Renegados. Lex gosta desse apoio do Batman, mas depois que vai embora da reunião entre eles, vemos que o Homem-Morcego tem algo planejado. Porque ele mantém contato com John Jones, o antigo caçador de Marte, e com a sua habilidade de ler mentes, ele explica ao Batman o que vem acontecendo com Billy Batson. Enquanto isso, na Fortaleza Esmeralda, o Superman olha para a Terra com a sua visão telescópica, procurando por atividade meta-humana. E todos os seus aliados estão ali reunidos. Inclusive o Flash, que vibra por toda parte, até mesmo por outros planos da existência. E um deles é o plano onde Norman McKay era transportado pelo Espectro. Nesse momento, o Flash puxa o Pastor e a sua presença é revelada a todos os heróis que questionam quem é ele e por que ele está ali. Mas a única resposta de Norman vem das escrituras, dizendo que o Armagedon se aproxima. O Superman questiona o que isso significa, mas é interrompido pelo Red Robin, que vê nas telas de monitoramento que uma rebelião começou no Gulag. Norman desaparece mais uma vez com o Espectro. Então a Mulher Maravilha reage enviando Flash, Lanterna Verde e Poderosa para lidar com a situação. E enquanto o Superman quer que seja por meios pacíficos, a Mulher Maravilha ordena que seja a qualquer custo. Independente disso, os dois precisam ir agora até a ONU e explicar a criação de uma superprisão no meio dos Estados Unidos, sem o consentimento da humanidade. No escritório da Frente de Libertação da Humanidade, Lex Luthor relata sobre o motim no Gulag, e agora era hora de aproveitar e enviar Billy Batson para o ataque final. A ideia de Lex controlando Billy era
para que nesse momento, com o medo e paranoia contra os super-humanos, os antigos e os novos entrassem em conflito e eles se destruiriam, deixando o mundo apenas para os humanos. E Billy, como Shazam, seria o único capaz de enfrentar o maior super-humano, o Superman. Mas antes que ele obedecesse às ordens de Lex, o Batman dá um soco em Billy, tentando fazer com que ele volte a si, e diz para sua equipe que pode atacar o resto. Na verdade, a reunião do Batman com Lex era um plano para entender qual era o papel de Billy Batson nisso tudo. O que ele descobriu com a ajuda do Caçador de Marte, e assim ele pode conter Lex Luthor agora. O problema é que a lavagem na mente de Billy era grande demais, e ele tenta fugir do Batman. E no meio da fuga, ele consegue finalmente dizer a palavra mágica, Shazam. E assim, ele voa para longe dali. Na Fortaleza Esmeralda, a Mulher Maravilha se veste com uma armadura de águia dourada, um traje de batalha das Amazonas, porque era hora de partir para o combate. Mas isso gera mais discussão com o Superman sobre as suas atitudes mais extremistas. Só que, mais uma vez, a conversa é interrompida. Agora pelo Lanterna Verde, que transmite informações direto do Gulag. Os prisioneiros estão começando a romper as paredes e mataram o Capitão Cometa. Irritada com a perda, a Mulher Maravilha lidera uma equipe e vai forçar uma rendição a todo custo. Então, vendo que não consegue fazer o Superman enxergar a sua maneira de lidar com essa guerra, a Mulher Maravilha lhe dá um beijo de despedida e parte para a luta, deixando o Homem de Aço para trás, sozinho. Com isso, o Superman voa o mais rápido possível até a Batcaverna, onde faz um último esforço pedindo a ajuda do Batman. Acontece que o Homem-Morcego sabe que o Gulag está prestes a explodir. A construção desse lugar foi uma péssima ideia, tanto pela concentração de super-humanos no mesmo local, quanto a representação de que aquilo era uma imposição da ordem pela força. E por isso, o Batman não quis apoiá-lo em primeiro lugar. A única forma que o Batman pode ajudar agora é com informação. A informação de que o Shazam sofreu uma lavagem cerebral e agora ele se dirige até o Gulag para acabar com todos os meta-humanos. A Mulher Maravilha e o seu exército da Liga da Justiça já estavam lá, então o Superman voa o mais rápido que pode. Mas isso não foi o suficiente. Um raio atinge a prisão, que é destruída por completo, liberando os que estavam dentro para enfrentar o exército que estava do lado de fora. E essa seria a batalha final. Só que quando o Superman chega perto para tentar evitar uma catástrofe, ele é derrubado pelo único capaz de confrontá-lo, o Shazam. E desse jeito começa o apocalipse. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Essas eram as visões. Agora, não mais. Essa era a realidade. O fim do mundo começou. A Liga da Justiça, liderada agora pela Mulher Maravilha, trava uma batalha de proporções épicas com os super-humanos que estavam presos no Gulag, enquanto o Superman luta de igual para igual contra o Shazam. Norman McKay vê tudo do seu plano astral e implora ao Espectro para fazer aquilo parar. Mas o Espectro diz que não pode agir ainda. Haverá um ajuste de contas e Norman vai ser importante nesse julgamento. Enquanto essa guerra de enormes proporções continua, na Assembleia da ONU, os humanos decidiram agir por conta própria e acabar com tudo rapidamente. Com bombas nucleares, a ideia é destruir de uma vez por todas toda a vida meta-humana, acabando com a guerra numa grande explosão de fogo e sangue. Essa era a única opção. No Gulag, a Liga da Justiça parece ficar em desvantagem no combate, com um número reduzido comparado à quantidade de super-humanos que estavam sendo mantidos na prisão. Mas a ajuda vem dos céus na forma de um morcego.
O Batman surge com todos os seus aliados, o grupo dos Renegados. Só que por mais que a sua equipe ajude a Liga a conter os prisioneiros, a luta é intensa. E quando Von Bach vai atacar mortalmente Zatara, o filho de Zatanna, a Mulher Maravilha atravessa sua espada no peito dele, assim o matando, com o discurso de que existem baixas numa guerra. O Batman pessoalmente confronta a Mulher Maravilha, dizendo que não existe algo como forçar a paz, e por isso ela foi destituída de seus deveres e herança na Ilha Paraíso. Irritada, a Mulher Maravilha se volta contra o Batman e o leva para os céus para lidar pessoalmente com ele. Mas ali eles percebem o pior. 3 aviões levando 3 bombas nucleares se dirigia até eles. Os super-heróis precisam parar com essa guerra e acabar com a verdadeira ameaça, ou isso custaria a vida de todos. Os dois conseguem usar todo o seu poder para evitar que aquilo seja detonado, mas eles são apenas 2. A terceira bomba é lançada em direção à guerra dos super-humanos. Ali, no Gulag destruído, os combates continuam. Shazam e Superman travam uma batalha gigantesca onde o raio de magia invocado pela palavra Shazam afeta diretamente o Homem de Aço, que é vulnerável a isso. Mas com todo o esforço para se recuperar, o Superman agarra o Shazam assim que a palavra mágica é dita mais uma vez. E o contato faz com que o raio o transforme de volta para Billy Batson. O Superman agarra a boca do garoto enquanto tenta argumentar com ele. Mas a sua super audição captou a aproximação de uma bomba nuclear. E essa é a hora do julgamento. É para isso que o Espectro levava Norman McKay por todos esses acontecimentos, porque era hora de decidir. Os próximos acontecimentos vão determinar o destino do mundo. O Espectro precisa de um hospedeiro humano para realizar os seus julgamentos e vingança. E tanto tempo sendo essa entidade, ele já perdeu a sua humanidade. Por isso Norman era necessário. Ele era alguém justo. Se a bomba cair, os super-humanos vão morrer, menos o Superman. Todos esses seres que levaram o mundo ao desgaste serão extintos e os humanos serão poupados da sua violência. Se a bomba for impedida, esses seres vão continuar vivendo e com o tempo irão dominar a Terra cada vez mais. Em qualquer uma das decisões haverá um genocídio. Um onde os culpados serão os humanos, ou outro onde serão os super-humanos. Então, é hora do julgamento. O Superman não sabe o que fazer e tenta argumentar com Billy, mostrando a guerra absurda que eles travavam. O Superman ainda conseguiria deter a bomba, mas a luta com Billy não pode continuar. Então Billy Batson é quem deve decidir. Se ele vai deixar o Homem de Aço agir ou vai impedi-lo. A decisão não é de um deus como o Superman, nem de um humano, mas de Billy, o ser que é as duas coisas ao mesmo tempo. O Superman solta Billy e voa em direção à bomba, mas no meio do caminho, Billy diz a palavra mágica. Só que não era para impedir o Homem de Aço, e sim para se transformar em Shazam, porque a decisão não era de um deus ou de um humano. Era dele, um ser que é as duas coisas ao mesmo tempo. O Shazam joga o Superman de volta para a Terra, e é ele quem parte em direção da bomba para tentar impedi-la. Nos céus, ele diz a palavra mais 3 vezes, e o raio destrói a bomba no meio do caminho. O problema é que com a explosão, mesmo sem o impacto total, a vida dos super-humanos é consumida. Inclusive a vida de Billy Batson. Quando o Superman percebe o que os humanos fizeram, ele voa irritado até a ONU para confrontá-los. Mas os super-humanos não foram completamente devastados. Alguns foram protegidos.
Vários deles sobreviveram à catástrofe. A fúria do Homem de Aço é mostrada aos humanos, mas nesse momento o espectro leva Norman McKay até ele, porque o julgamento foi feito. Ao chamá-lo de Clark, o Superman para, e Norman abre os seus olhos. O ódio do Superman não é com os humanos, é com ele próprio. Os super-heróis foram vistos como deuses a vida toda, e eles passaram a acreditar nisso. Então, no momento em que o super se tornou mais importante que o homem, foi quando as coisas deram errado. Foi quando ele parou de ser idolatrado como um deus que o Superman decidiu dar as costas à humanidade. E isso lhe custou o seu instinto, a sua capacidade de julgar. Ali na ONU, os seus companheiros chegam e o Superman percebe. Em todos os momentos, até na sua volta ativa, ele agiu como se estivesse acima dos humanos. Os heróis não são seres que deveriam comandar as pessoas. Eles devem se aliar, devem trabalhar juntos para que o mundo não se divida em adorados e adoradores, e sim unidos num único povo. Eles não devem resolver os problemas das pessoas, e sim trabalhar ao lado delas para resolverem os problemas juntos. Então, tocando o chão, finalmente o Homem de Aço retoma a sua humanidade. Clark Kent diz que não devem estar ali para impor o seu poder. Eles estão ali para viver em meio à humanidade, para trabalharem juntos. Assim como Billy Batson fazia, um ser que era as duas coisas ao mesmo tempo. A escolha não é pelos humanos ou super-humanos, e sim pela vida. Porque só juntos o fim do mundo pode ser evitado, e eles podem seguir caminho ao reino do amanhã. Com o tempo, as feridas das batalhas são fechadas. A mansão Wayne agora se tornou um centro de ajuda aos sobreviventes. E a Mulher Maravilha foi aceita em Themyscira mais uma vez, por conseguir deixar o mundo em paz. E o Superman, ou melhor, Clark Kent, decidiu restaurar o Kansas e devolver a vida no meio daquela devastação. Com isso, percebendo que o mundo tem salvação, Norman McKay recupera sua fé, desejando que todos sempre tenham esperança. Um ano depois, Superman e Mulher Maravilha, que agora são um casal, se encontram com o Batman no restaurante Planet Krypton. Ali, eles percebem todas as referências a seu tempo como heróis, e conversam sobre a vida que vem tendo nesse período de mudanças. Mas na verdade, o motivo desse encontro são as notícias que Diana e Clark queriam compartilhar com Bruce. Notícias que ele facilmente descobre. Diana estava grávida. Como o maior detetive do mundo, foi fácil perceber os sinais. Mas o que ele não percebeu é que tinha outro assunto também por vir. Algo que nem Clark sabia. Diana quer que Bruce seja o padrinho da criança. Com os eventos que passaram, eles perceberam que precisam estar juntos. Por mais que Diana e Clark dominam pela confiança e Bruce domina pelo medo, o equilíbrio é o que eles precisam. O filho de dois deuses, criado pelo maior dos humanos. O filho do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman. Uma criança que vai lutar pela verdade, justiça e por um novo futuro. Por um novo reino do amanhã. E é desse jeito que termina a história. A melhor definição para Reino do Amanhã é obra-prima. O primeiro ponto que salta aos olhos aqui, obviamente, é a arte. O Alex Ross faz ilustrações realistas e cenas épicas, mas aqui ele faz mais do que isso. Ele definiu a figura dos heróis da DC. Depois de Reino do Amanhã, pelo menos o Superman e a Mulher Maravilha passaram a ter exatamente essas feições como forma definitiva.
E por mais que esse realismo todo deixe algumas cenas meio estáticas, isso não tira o brilho de que cada página parece um quadro que você tem vontade de pendurar pela casa toda para expor tanta beleza. Só que mais do que a arte, Reino do Amanhã se destaca e muito pelo seu roteiro e narrativa. O quadrinho tem um tom bíblico do começo ao fim. Tanto que Kingdom Come, o título original, é o nome dado na Bíblia ao reino que vem depois do Apocalipse. Por isso, o Reino do Amanhã. A história também tem uma mensagem poderosa sobre a união dos deuses e dos humanos. E além disso, é uma grande homenagem aos heróis da editora. Com a crescente de personagens bombados e cheios de parafernália que surgiam nos anos 90 em outras editoras, Reino do Amanhã pega essas figuras e as coloca como a nova geração, essa crescente de anti-heróis, e mostra como isso era um conflito para o verdadeiro heroísmo. A ideia da criação de Reino do Amanhã veio do próprio Alex Ross depois de fazer Marvels para a editora concorrente. Ele quis fazer algo tão grandioso quanto, só que na DC. E para isso, convocou um dos roteiristas que mais conhece sobre todo o universo da editora, que é o Mark Waid. Por isso o quadrinho é cheio de referências, cheio de easter eggs e com muitos personagens. Todas essas coisas que complementam de forma extremamente positiva o roteiro, a narrativa e a arte, você só vai conseguir degustar melhor com bagagem e conhecimento sobre a DC. Então várias leituras ao longo do tempo são recomendadas para que o entendimento de Reino do Amanhã seja cada vez maior. A HQ influenciou muito no futuro da DC também, como a criação do Red Robin, ou até um desenvolvimento melhor sobre o filho do Batman. Mas também influenciou a maneira de contar histórias. É um dos quadrinhos mais influentes do mundo, e talvez a melhor HQ de toda a DC. Mas as histórias envolvendo esse universo alternativo que é o Reino do Amanhã não acabam por aí. Porque algumas continuações foram feitas. E é claro que isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.